Pessoal, eu vou fazer uma análise desse jogo do golpe que a gente está especulando essa possibilidade aí do Bolsonaro dar um golpe por causa das investigações. E vou fazer só para membros, para ficar uma coisa bem simples também e não dar margem aí para especulações. Enfim, vamos lá. A gente tem que pensar que nesse jogo do golpe existem detalhes importantes para serem observados. Entre eles, a ideia de que o golpe é um crime. Para cometer um crime, normalmente as pessoas cometem um crime para benefício próprio. Quando a gente vê um ativista fazendo toda uma defesa do Bolsonaro, por exemplo, essa menina que pode ser até presa aí, não sei se já está presa, fazendo graça com o Alexandre de Moraes, ela não está defendendo o Bolsonaro, ela está fazendo uma campanha para ela se candidatar a alguma coisa, ou seja, ela está se promovendo utilizando o Bolsonaro como sendo objeto de sua promoção. O que eu quero dizer com isso? Um general não vai dar um golpe para proteger o Bolsonaro. As Forças Armadas não dariam um golpe para proteger o Bolsonaro. Eles dariam um golpe para tomarem o poder e não para proteger o Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro tem apoio das forças militares, o Bolsonaro tem apoio de parte das Forças Armadas. Sim, mas golpe é crime. E quais são os detalhes envolvidos? Obviamente, a família Bolsonaro, toda na porta da cadeia, vai querer dar um golpe para tentar manter o poder. Mas, se a família Bolsonaro der um golpe e esse golpe for seguido, por exemplo, por alguns generais, algumas pessoas das Forças Armadas, essas pessoas vão estar cometendo um crime. Qual que é a possibilidade de um golpe se sustentar no Brasil nesse século? Se um golpe acontece no Brasil, a gente tem várias possibilidades. A gente tem a possibilidade de reconfiguração do Estado brasileiro para enfrentamento desse golpe. Vamos pensar que uma parte das Forças Armadas e das Forças Militares apoie o golpe. Essa parte que apoiou o golpe pode ser derrotada por uma parte que não apoiou o golpe cai e tem um detalhe, as pessoas que fizeram o golpe vão responder por um crime, serão presas, obviamente. Qual que é a motivação que essas pessoas têm para arriscarem uma prisão para defenderem a família Bolsonaro? Tem que ser uma ilusão muito grande. Eu volto a dizer, as pessoas que estão dando gritos aí na internet, desesperadas defendendo o Bolsonaro, elas estão, na verdade, se promovendo através da defesa do Bolsonaro. Vamos tentar uma eleição no futuro, ou então estão tentando crescer redes sociais, estão tentando ficar famosas, porque o Bolsonaro tem seguidores. Agora, vamos pensar em uma outra possibilidade. Vamos pensar que a gente tenha no Brasil uma situação na qual um grupo de generais realmente consiga motivar as Forças Armadas a darem um golpe. A pergunta que a gente tem que fazer nesse momento é o seguinte: sempre que existe um golpe, esse golpe ele é sustentado normalmente por forças externas. Quais forças externas estariam interessadas nesse golpe no Brasil? Por exemplo, Estados Unidos. A gente teria, obviamente, forças que estariam perdendo com isso. Por exemplo, a China. A pergunta básica, depois de toda uma pressão internacional, a tendência natural de um país que está sofrendo um golpe, principalmente um país importante para o cenário geopolítico, a gente não está falando de um país que tem só petróleo, a gente está falando de um país que tem petróleo, tem minérios, um país que produz alimentos para o resto do mundo. A pressão internacional para que o Brasil deixe de ser um país sob um regime de golpe. Ah, porque o mundo gosta de democracia? Não, porque os Estados Unidos entrariam como intermediários entre o Brasil e o mundo se os Estados Unidos fossem responsáveis por esse golpe no Brasil. A pressão do mundo para ter de volta condições de vender diretamente para o Brasil e comprar diretamente do Brasil seria muito grande. Então a gente teria, obviamente, de um lado os Estados Unidos tentando manter o golpe por interesses econômicos e do outro lado o resto do mundo tentando acabar com o golpe por interesses econômicos. Obviamente esse golpe duraria um certo tempo, mas o que aconteceria depois do golpe? Vamos imaginar uma intervenção humanitária da ONU no Brasil para tirar um regime de golpe. Os golpeadores, obviamente, cairiam. Alguns seriam julgados no Tribunal Internacional, alguns seriam julgados internamente, mas a grande realidade é que a mudança de regime coloca em risco as pessoas responsáveis por um golpe de Estado do tipo intervenção militar. Então, o que é mais prático, normalmente? Criar uma situação para parecer que é uma retirada legítima, como fizeram com a Dilma. No lugar de dar um golpe, simplesmente tomar o poder com as forças militares,
fazem o que o PSDB está fazendo hoje. É exatamente o que a gente está vendo. Não que o Bolsonaro não mereça cair e não que eu esteja considerando a possível queda do Bolsonaro agora por causa desses movimentos do Alexandre de Moraes uma coisa ruim. Eu tô achando excelente, eu tô do lado da briga, mas não é uma luta pela justiça e nem uma luta pela democracia. É um golpe sobre o Bolsonaro para tomar o poder pro PSDB. É isso que a gente consegue ver nesse momento. Esse tipo de golpe, um golpe parlamentar ou golpe do poder judiciário, normalmente é aceito pelo resto do mundo. Agora, quando é um golpe militar, a coisa é mais difícil. Aí os envolvidos correm um risco de prisão. Será que eles arriscariam o próprio lombo para defender a família Bolsonaro? Talvez se fossem tomar para eles, mas para a família Bolsonaro. Mas é isso aí. Muito obrigado, comunidade do canal. Abração a todos e até mais.